oportunidade de compartilhar da sua experiência e do seu conhecimento, não só para quem está aqui na sala conosco hoje, mas também deixando gravado e depois isso fica na página do nosso grupo. Peço ao Carlos Perini para fazer uma breve apresentação da doutora Silvia. Carla, acho que talvez seja melhor deixar aberto por causa da Arlene nos... Alô, tá bom. Carlos, por favor. Muito obrigado, professor. Tá ok. Bom, eu também gostaria de agradecer imensamente a presença da professora Silvia Steiner. Para nós é uma grande honra recebê-la. Enfim, a professora Silvia Steiner, a doutora Silvia Steiner, ela foi procuradora da República a partir de 1982, me corrija se eu estiver enganado. Foi nomeada juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e conselheira efetiva do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, tendo sido eleita por 3 mandatos consecutivos como vice-presidente. Em 2003, ela foi nomeada para assumir o cargo de juíza na primeira composição da história do Tribunal Penal Internacional, cargo que ela ocupou até 2012 e agora aqui nos prestigia com uma apresentação para que a gente possa aprimorar cada vez mais a nossa noção sobre a prática do direito penal internacional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos e todas. Professor Casella, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra sempre estar aqui na faculdade e atender os convites do professor Alamino, e todos e todas que estão presentes. E, como eu dizia antes de nós começarmos, eu havia preparei algo muito singelo para a apresentação de hoje, até para que nós tenhamos tempo depois, se assim for permitido, lógico, para um diálogo, que eu sempre considero diálogo, vamos dizer, bastante mais proveitoso do que exposições propriamente ditas. Já faço um disclaimer logo no começo, não sou professora, nunca fui professora, e então eu trouxe uma pequena apresentação, que vamos dizer, é muito mais para me auxiliar no encaminhamento da minha breve exposição, e a gente, por toda a parte mais prática, ou da prática do próprio Tribunal Penal Internacional, a gente pode deixar para estender a conversa para depois dessa minha, repito, breve exposição. Então, eu aperto aqui o... Pronto, eu sabia. Está vendo? Eu não sou muito boa também no manejo dos nossos instrumentos eletrônicos. Bom, fazendo assim uma introdução brevíssima ao Estatuto de Roma, que eu tenho certeza que todos e todas aqui presentes e que nos estão assistindo já conhecem, mas é uma forma de nós iniciarmos essa conversa. Falar da criação do Tribunal Penal Internacional, que, como eu gosto sempre de repetir, não foi algo que surgiu porque meia dúzia de cabeças brilhantes decidiram, vamos criar um tribunal assim, assado. Não, ele é resultado de uma muito lenta evolução histórica. Nós passamos pela evolução do direito internacional humanitário, passamos pela Primeira Guerra, por todas as normas do direito, principalmente do direito internacional humanitário, que surgiram no período entre guerras, todas elas naquele cenário histórico preocupadas com a redução dos efeitos danosos dos conflitos armados, não somente entre estados combatentes, mas em relação à população civil,
Então, nós tivemos no período entre guerras mais de uma dezena, se não mais, de tratados, de convenções, de acordos sobre a limitação do uso da força, que é, vamos dizer, o cerne de todo o direito internacional humanitário. Mas tivemos, então, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, onde a maior parte desses preceitos já estão solidificados no direito internacional, foram violados pelas partes combatentes, além da eclosão de determinadas condutas, de certa forma ligadas aos conflitos armados, mas não necessariamente decorrentes dos conflitos armados, e que levaram a comunidade internacional, ao final da guerra, através do Tratado de Londres, de decidir pela criação de um tribunal penal que julgasse não mais a responsabilidade dos estados pela eclosão e pela condução da guerra, mas a responsabilidade penal individual de pessoas que tivessem, de alguma forma ou de outra, contribuído para a catástrofe humanitária que foi vista durante o período da guerra. Então, foi a criação do Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, o que é considerado por muitos como vamos dizer, a semente da criação de um novo ramo do direito internacional, que é exatamente o do direito penal internacional. Aquele direito penal que tem o indivíduo, como todo direito penal deve ser, o indivíduo responsabilizado por suas condutas na medida da sua própria culpabilidade. Então, uma transposição do direito penal tradicional, digamos assim, dos Estados para o cenário internacional. E os chamados princípios de Nuremberg, que foram introduzidos na normativa internacional pela Resolução 95, da recém-criada Organização dos Estados Americanos, das Nações Unidas, estabelece determinados princípios, portanto, princípios que estão incorporados na normativa internacional, entre eles o da existência dos chamados crimes internacionais, que são tradicionalmente aqueles apelidados de crimes contra a paz, e como consequência da existência ou do reconhecimento da existência de crimes internacionais, também o reconhecimento da legitimidade da comunidade internacional, que afinal é vítima dos crimes internacionais, de exigir o processo e julgamento daqueles acusados de violar as normas de proteção do direito internacional. Normas de proteção em quaisquer dos seus ramos, evidentemente que naquele momento também nós nos referíamos especialmente aos crimes de guerra, mas também à noção totalmente nova de crimes contra a humanidade, os chamados crimes contra a paz. Então, nós tivemos, além, evidentemente, aqui não precisa nem falar, que é o cerne da justiça penal internacional, que é a responsabilização individual com base na culpabilidade, independentemente da responsabilização dos Estados, que permanece, que remanesce. Então, essas formas de responsabilidade, a individual e a estatal, são cumulativas, são concomitantes e cumulativas. Os resultados são distintos, porque a punição é do Estado, que é punido em especial a reparações, a prestar reparações, e a punição penal individual, que naquele momento previa inclusive a pena de morte, mas nos anos seguintes apenas as penas corporais, pena de multa
e, excepcionalmente, a pena de prisão perpétua. No começo da década de 90, com a eclosão de um conflito armado no coração da Europa, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por força das suas atribuições, previstas no capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, estabelece um tribunal ad hoc para processar e julgar aqueles responsáveis por essas violações, já consagradas, portanto, no direito internacional desde Nuremberg, que são os crimes contra a paz, ou seja, o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra. Também previsto o crime de agressão, aliás, não pelos tribunais ad hoc, isso vem posteriormente. O crime de agressão entre os chamados crimes contra a paz. O primeiro tribunal da ad hoc foi criado em 93, e com o objetivo de processar e julgar os acusados de cometer essas violações ao direito penal internacional no conflito dos Balcãs. E aí já se incluía, então, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, principalmente. E o crime de genocídio, que havia sido tipificado em 1948 pela Convenção sobre a repressão e punição do crime de genocídio. Logo no ano seguinte, 94, eclode o genocídio, aliás, que as Nações Unidas levaram um bom tempo para chegar à decisão política de reconhecer a existência de um genocídio em Ruanda, e por conta dessa demora em reconhecer o cometimento de atos de genocídio, em cerca de 90 dias, quase 1 milhão de pessoas foram massacradas no território de Ruanda. Esses dois tribunais já significaram um avanço muito grande em relação a Nuremberg, não mais os vencedores julgando os vencidos, e sim a comunidade internacional, através das Nações Unidas, encarregada de levar a julgamento os acusados, e por crimes já devidamente definidos na normativa internacional. Então, as principais críticas contra Nuremberg, que eram exatamente a da criação de um tribunal de vencedores contra vencidos, os crimes contra a humanidade que jamais tinham sido cogitados pelo direito internacional, agora não. Agora permanece, então, um dos vícios atribuídos a Nuremberg, que é o vício da criação após os fatos, sendo que os instrumentos internacionais de direitos humanos já consagrados na época reconheceram como direito fundamental das pessoas serem julgadas por tribunais constituídos com anterioridade. Então, foi dentro desse espírito que a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas começou a preparar um projeto de criação de um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente, despido, portanto, de todos os vícios que os tribunais anteriores eram criticados por conta desses vícios. E foi assim que, em julho de 98, no dia 17 de julho de 98, fica criado, através do Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional. O primeiro tribunal de caráter permanente e que tem como características principais, primeiro, a irretroatividade, portanto, afastar daquele vício de tribunal criados após os fatos. O Estatuto de Roma é um tratado e que entrou em vigor a partir de 1º de julho de 2002, e, portanto, o tribunal não tem competência para julgar quaisquer violações, quaisquer crimes, quaisquer condutas cometidas antes da entrada em vigor do Estatuto de Roma, e para os estados que o ratificaram posteriormente, a partir da entrada em vigor do Estatuto para esses estados.
De uma forma muito rápida, nós podemos nos referir à jurisdição material. O Estatuto usa a expressão jurisdição no mesmo sentido que nós usamos competência. Então, competência material são os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão, que só veio a ser definitivamente ou que veio autorizar o exercício da jurisdição a partir da emenda de Kampala, que é de 2010. Então, nós temos como jurisdição temporal o primeiro patamar, é esta data da entrada em vigor do Estatuto, 1º de julho de 2002, ou para um determinado Estado, a partir da ratificação por esse Estado, a entrada em vigor por esse Estado. E, por fim, o que nós chamamos de jurisdição ou competência temporal / pessoal, que significa que o tribunal só tem competência para julgar os crimes praticados por nacionais de Estados-partes ou em território de Estados-partes. Essas duas últimas determinações, digamos assim, do Estatuto de Roma em relação às competências, tanto temporal como territorial e pessoal, elas sofrem uma exceção. São regras rígidas, mas que têm como exceção a remessa de qualquer situação ou de conflito ou de catástrofe humanitária pelo Conselho de Segurança ao Tribunal Penal Internacional. O Conselho de Segurança, lembrando, tem essa atribuição e competência para criar tribunais ad hoc e, em determinadas situações, se assim o queira, remeter situações ao Tribunal Penal Internacional de acordo com conveniência, inclusive financeira, na medida em que as Nações Unidas não podem, de qualquer forma, como eu poderia dizer, financiar atividades do Tribunal Penal Internacional. Há uma proibição imposta por alguns estados, em especial os Estados Unidos. Portanto, a remessa pelo Conselho de Segurança de um caso ao Tribunal Penal Internacional, como ocorreu nos casos do Sudão e da Líbia, para se livrar do ônus que talvez pesasse sobre as Nações Unidas e que acabou pesando bastante sobre o Tribunal Penal Internacional. Imaginem vocês, são duas situações que dizem respeito a estados não partes no Estatuto de Roma, portanto, que não tinham nenhuma intenção de cooperar com o Tribunal Penal Internacional, e o tribunal tendo que, com o seu próprio orçamento, fazer o possível para investigar, para ouvir testemunhas, para viajar para estados vizinhos, a fim de poder levar a cabo os atos de investigação. Uma outra exceção que talvez, vamos dizer, valesse a pena mencionar, é aquela que diz que um Estado não parte no Estatuto de Roma, ele pode pedir a intervenção da Procuradoria e do Tribunal através do depósito de uma declaração da aceitação voluntária da jurisdição do Tribunal apenas para aquele caso, para aquela situação. Aliás, não chamamos de caso, chamamos de situação. Então, através de um depósito de uma carta de aceitação voluntária em que o próprio Estado ele delimita qual é o objeto do pedido, e então, nestes casos, contrariamente aos casos remetidos pelo Conselho de Segurança, a jurisdição do tribunal fica limitada pelos parâmetros da aceitação voluntária pelos Estados, que foram os casos que estão atualmente em curso no Tribunal da Ucrânia, da situação da Ucrânia e da situação da Palestina. A Ucrânia, posteriormente, veio tornar-se Estado-parte, mas quando fez
a Ucrânia, aliás, fez duas declarações de aceitação voluntária da jurisdição em 2014 e 2015, quando a Ucrânia ainda não era Estado parte. E daí temos, então, também a hipótese da Palestina. Entrando, vamos dizer, já no tema dessa nossa conversa, nós vamos destacar, primeiro, eu deveria ter acrescentado aqui o crime de genocídio, previsto no artigo 6º do Estatuto de Roma, o qual tem a sua definição copiada ipsis literis da Convenção sobre a Repressão e Punição do Crime de Genocídio de 1948. Então, nesse aspecto, não há alterações. O que nós temos como inovação é o elenco de crimes contra a humanidade, que, desta forma, eles passam a ter vida própria no direito internacional e, desta vez, através de um tratado que, de forma definitiva, tipifica essas condutas e, através do seu anexo dos elementos dos crimes, estabelece as circunstâncias em que aquelas condutas serão consideradas crimes sob a jurisdição do tribunal. Elas são consideradas crimes, elas são figuras autônomas, criminalizadas pelo direito internacional, mas existem condições para que essas condutas caiam ou adentrem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Essas circunstâncias vêm, em primeiro lugar, definidas no caput do artigo 7º. Os crimes contra a humanidade, aqui eu vou falar só de uma forma resumida, não vou repetir os termos do Estatuto, embora o tenha aqui as minhas mãos, são condutas praticadas, aliás, de acordo com o Estatuto, portanto, as condutas sujeitas à jurisdição do tribunal, as condutas praticadas dentro de um contexto, portanto, se exige um elemento contextual, não é a conduta em si própria, que atrai a competência do tribunal, senão que uma conduta praticada dentro de um contexto. Qual é esse contexto? O ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Então, este é a primeira definição desse contexto, é a existência desse ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Já a jurisprudência farta do tribunal sobre a definição, a delimitação do que seria ataque generalizado ou ataque sistemático, vamos dizer, mas ambos, de certa forma, implicando a ideia de que condutas isoladas, ainda que penalmente tipificadas, não estão sob a competência, sob a jurisdição do tribunal, porque a jurisdição do tribunal só se debruça sobre condutas praticadas como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Generalizado ou sistemático, compreendendo uma série de fatores, aqui a extensão geográfica, a duração no tempo, a reiteração dos atos, a reiteração sistemática daqueles atos, e etc. E exige ainda, como complementação, também ainda no artigo explicitado no artigo 7º do Estatuto, que esse ataque generalizado ou sistemático, ele também não pode ser algo que surja num determinado momento a partir do nada. Não, ele tem que ser generalizado e sistemático, e ser essa generalidade e sistematização ser parte de uma política de um Estado ou de uma organização de levar adiante esses ataques. Então, esses são os elementos contextuais que definem
quais daquelas condutas que são condutas tipificadas pelo direito internacional serão condutas que cabem na jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Uma coisa é ter jurisdição, outra coisa é poder exercer a jurisdição. Nós não podemos nunca esquecer disso. Aí entraríamos na questão da complementariedade do Estatuto de Roma, que não é tema da nossa conversa de hoje. Qual é o elenco de condutas penalmente tipificadas no direito penal internacional e que, se praticadas dentro de um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, sendo esse ataque parte de uma política de um Estado ou de uma organização de cometer esse ataque, o assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação ou deslocamento forçado, o encarceramento ilegal, a tortura, as diversas formas de violência sexual, a perseguição, o desaparecimento forçado, o apartheid, e o artigo 7º contém uma última linha, que é um chamado tipo penal aberto, outros atos de igual gravidade, muito criticado pelos penalistas, entre os quais eu me incluo, mas necessário na medida em que seria, vamos dizer, impossível imaginar-se que a cada nova manifestação delituosa, dentro de um contexto de ataque generalizado ou sistemático, que é parte de uma política de Estado, uma conduta que não estivesse expressamente definida, nós teríamos que convocar uma assembleia extraordinária da Assembleia dos Estados-Partes para propor uma emenda ao Estatuto. Então, como a finalidade do Estatuto é colocar um fim à impunidade dos atos que colocam em risco a paz e a segurança da comunidade internacional, era efetivamente necessária a previsão de uma cláusula, vamos dizer, que pudesse abranger com um pouco mais de elasticidade, sem ferir, evidentemente, o princípio da reserva legal. Esses atos de igual gravidade, de acordo com a leitura do Estatuto, eles têm que guardar relação com estes outros atos definidos no próprio artigo 7º. Então, atos de igual gravidade, mas equivalentes a assassinatos, a desaparecimentos forçados, a violência sexual, a apartheid, etc., etc. Eu dou um exemplo que, aliás, bastante interessante, que serve de matéria, vamos dizer, para discussão, que recentemente surgiu nos meios acadêmicos próximos ao Tribunal Penal Internacional, a situação do Talibã no Afeganistão, em que aquela situação em que as mulheres são proibidas às mulheres o acesso à escola, à educação, à saúde, ao trabalho, a uma série de outras situações da vida normal, da vida cotidiana, em que figura nós poderíamos encaixar. E houve sugestões, nós vamos aqui depois falar dos crimes, desses crimes de discriminação, que são objeto da nossa conversa de hoje, mas entre outras ideias surgiu aqui de que se poderia equiparar, por serem medidas institucionalizadas, ao crime de apartheid. Sendo que o crime de apartheid, ele define o crime como a institucionalização de regras que impõem restrições de direitos baseados na raça, e não no gênero. Então, até que ponto equiparar essas restrições institucionalizadas contra as mulheres impostas pelo regime do Talibã no Afeganistão poderia ser interpretado como
analogamente como um crime de apartheid, sendo que o Estatuto de Roma, em obediência aos princípios estabelecidos pelo direito internacional dos direitos humanos, não permite analogia. Mas isso foi só tema de discussão acadêmica. Aqui eu ressaltei para a nossa conversa de hoje os crimes de extermínio, de perseguição, de apartheid, para melhor situar as especificidades de determinados crimes que são cometidos contra determinados grupos de pessoas. Porque esse era o objetivo da nossa conversa de hoje, o que não impede o reconhecimento de assassinato, escravidão, deportação, etc. Mas essas são as figuras penais que tratam de diferentes formas de discriminação e, por isso, eu resolvi destacar. Voltando um pouquinho, esse slide devia ter vindo antes, que, como eu falei, o crime de genocídio do artigo 6º. Aqui também fazendo uma ressalva em relação à discussão, vamos dizer, mais acadêmica, não se vê muita essa discussão nas esferas jurisdicionais internacionais, mas, enfim, ela repete, como eu falei, a definição da Convenção, matança, lesões graves, submetimento a condições de existência que acarretem a destruição física total, parcial de um grupo, as medidas destinadas a impedir nascimentos no grupo, o traslado de crianças de um grupo para outro, e, por grupo, a Convenção fala o que é um grupo, é aquele grupo que é identificado por sua nacionalidade, etnia, a sua raça ou religioso. Portanto, a Convenção contra o Genocídio, ela trata dois aspectos. Primeiro, quando fala destruição no todo ou em parte de um grupo, tradicionalmente, a jurisprudência tem entendido que essa destruição trata da destruição física. Há uma série de autores muito respeitados que invocam a destruição física como resultado e não como objeto dos atos de genocídio. O que faz uma diferença muito grande, porque, por exemplo, a matança de milhares de pessoas pode destruir um grupo. Agora, se a intenção dos autores não era a destruição do grupo, o crime será de assassinato massivo, às vezes de uma população inteira. Mas a morte dessa população é um resultado da conduta dos autores, mas esta conduta não tinha como objeto específico a exterminação daquele grupo, tirar aquele grupo do mapa. Então, o que distingue o crime de genocídio dos crimes contra a humanidade é principalmente o fato de que o genocídio, que se traduz em diversas condutas, todas elas dolosas, ele tem digamos, uma segunda camada de dolo, é o chamado duplo dolo, porque não basta o dolo de matar, ou dolo de ferir, ou dolo de transferir crianças de um grupo para outro, mas ele exige a comprovação de um segundo grau de dolo, que é o chamado, hoje em dia os penalistas não utilizam mais a expressão, mas eu acho que a melhor expressão para definir é dolo específico. Então, existe o dolo geral, aquele dolo descrito no artigo 30 do Estatuto, que é o conhecimento e a vontade de praticar o ato, somado ao dolo específico, que é o dolo de destruir no todo em parte aquela comunidade em razão da nacionalidade, da etnia, da raça ou da religião.
Então, qualquer conduta que implique na destruição do todo ou em parte de uma comunidade, ela só pode ser classificada como genocídio se houver a demonstração probatória desse segundo grau de dolo, desse duplo dolo. Nós tivemos essa leitura, vamos dizer, mais estrita do crime de genocídio, confirmada em julgados da Corte Internacional de Justiça, principalmente no caso da Bósnia contra a Sérvia, em que se reconheceu o cometimento de atos de genocídio naquele episódio específico de Srebrenica, é difícil de falar o nome, em que toda a população masculina daquela região foi isolada e depois assassinada. Foram mais de 8.000 mortos num mesmo ato. E, ao mesmo tempo, num segundo julgado, que foi da Sérvia contra, se eu não estiver enganada, a Bósnia, foi quase que uma reconvenção. O tribunal falou, não, houve uma matança generalizada, mas aqui, no caso, nós não podemos falar em genocídio, porque não havia a limpeza étnica, que, no caso, como objetivo, não está demonstrada. Então, nesse segundo julgamento, é interessante que nós temos, pela primeira vez, em casos ligados com a questão do genocídio, um voto divergente, que é o voto do nosso falecido professor Cansado Trindade, e que é um voto primoroso. E tive a oportunidade, um voto bastante longo, muito erudito, como tudo o que fazia o professor Cansado Trindade, mas que, vamos dizer, deixa muito clara um pouco a diferença que, por vezes, existe entre a visão do internacionalista e a visão do penalista. Então, professor Cansado Trindade, com esta... Nossa, já falei demais com esta visão. Bom, vou tentar, então, me apressar, porque o objetivo era esse. Eu fiquei aqui divagando. O que é, então, de acordo com o Estatuto de Roma, o crime de extermínio? O crime de extermínio, imposição intencional, um crime doloso, de condições de vida, entre outras, a privação de acesso à água, a alimentos ou medicamentos, praticados com a intenção de causar a destruição de uma parte da população. Então, essa é a definição do tipo penal, que tem uma certa diferença da definição do tipo penal de perseguição. E essas definições estão expressas no parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto de Roma. O que é o crime de perseguição? São os atos que são praticados contra um grupo que tenha identidade própria, portanto, ele isola, ele identifica um determinado grupo, esse grupo já não restrito aos 4 grupos definidos no artigo de genocídio, aqui incluindo, então, por motivos políticos, raciais, nacionais, de gênero, religiosos, privação intencional e grave de direitos fundamentais, em violação ao direito internacional, em razão da identidade do grupo ou coletividade. Nós vamos ver depois qual a diferença, então, fundamental entre condutas, para que a gente possa concluir se são condutas de extermínio e de perseguição. E, por fim, o crime de apartheid, que é uma figura um pouco separada dessas duas, mas que podem implicar em ações equivalentes a extermínio, mas principalmente a perseguição, só que aqui em relação à raça deste grupo isolado da comunidade, e tem que ser através de um regime institucionalizado. Essa ideia de regime institucionalizado
tem sido entendida como práticas de um Estado. Aqui já dificilmente o crime de apartheid poderia ser praticado por uma organização criminal qualquer, seria outra sorte de crimes, mas o regime institucionalizado de dominação de um grupo sobre o outro. Mas então, o que é mais importante aqui, que seria gravar essa distinção entre essas três formas de crimes que muitas vezes podem trazer condutas que são muito semelhantes entre si. Mas daí, em respeito ao princípio da reserva legal, necessidade de examiná-las através dos fatores que as distinguem. Então, o extermínio, matança de pessoas por fome, por sede, por falta de acesso a medicamentos para destruir uma parte da população. Eu vou fazer um vai e volta aqui, só para que a gente avance. O extermínio, então, ele não exige a demonstração de uma motivação discriminatória. É um grupo aleatório de pessoas. Então, não necessariamente se exige a demonstração dessa motivação discriminatória. Espera aí, como é que eu volto para o quadro anterior? A perseguição já é o contrário. A perseguição, que também é matança de pessoas. Vocês vão ver que todas esses três grupos de condutas implicam na matança de pessoas, na destruição física de pessoas. A perseguição, matança de um grupo de pessoas por razões políticas, raciais, nacionais, étnicas, culturais, religiosas ou de gênero. O que demonstra a perseguição, que há uma motivação, tem que ser demonstrada essa motivação discriminatória de certos grupos que sejam identificáveis, mas aqui não há intenção de destruir o grupo. Então, nós vemos que, na hipótese anterior de extermínio, se exige a intenção de destruição do grupo. No de perseguição, os atos podem ser os mesmos, mas aqui não existe a intenção de destruir o grupo como tal, por aquele grupo ter aquela individualidade. Se puder voltar um pouquinho. Por fim, o genocídio, que também pode tratar de matança de pessoas de um determinado grupo, e aqui o grupo nacional, racial, étnico ou religioso, com o fim especial de destruir parcial ou totalmente esse grupo. O que nos demonstra que no genocídio há uma motivação discriminatória, sem dúvida nenhuma. Essa intenção, a discriminação com a intenção de destruir o grupo, o que traduz, como eu havia falado, o dolo especial específico, que é a intenção de destruir o grupo. O apartheid, por sua vez, tem a motivação discriminatória, sem dúvida nenhuma, mas focada na natureza racial desse grupo que é identificado. Mas não há intenção de destruir o grupo. A intenção de destruir o grupo haveria no crime de extermínio ou no crime de genocídio. Os crimes de perseguição e o crime de apartheid não se tem, ainda que, repito, por algum fator se cause a destruição do grupo. É o que se alega em relação ao genocídio, ao chamado genocídio cultural de populações indígenas. As populações indígenas, quando são expelidas do seu ambiente natural, a tendência é que elas deixem de existir como tal. Elas perdem as suas referências étnicas, elas perdem as suas referências culturais, e muitas vezes, portanto, são extintas. Mas o resultado não significaria, de acordo com os puristas, a existência de um crime de genocídio contra a população indígena, mas sim uma
um crime de extermínio ou um crime de perseguição, de acordo com o resultado da conduta. Bom, a minha exposição já era breve, eu ainda tive que correr um pouquinho, mas se houver, eu me coloco à disposição para esclarecer alguma dúvida que ainda tenha ficado, e eu espero ter atingido, vamos dizer, o motivo do meu convite para vir falar, porque eu tentei resumir as condutas penais que tratam de tipos penais de jurisdição do tribunal que envolvem, em maior ou menor medida, a questão da discriminação. Também lembrando, e aqui eu vou terminar, professor, que nem sempre a discriminação é contra minorias. O exemplo do apartheid é um exemplo muito claro de discriminação de uma maioria, mas, vamos dizer, tratando-se de estudos de formas de discriminação, eu achei importante trazer também o crime de apartheid para essa nossa discussão. Muito obrigada pela paciência com que me ouviram. Não, ainda tem um tempinho, ainda tem um tempinho. Muitíssimo obrigado, doutora Silvia Steiner. E passamos, antes de passar a palavra à professora Tatiana Skeff, Carlos Perini pode fazer uma breve apresentação da professora Tatiana. Muito obrigado pela sua palestra, foi muito boa. Para nós, repito, é uma honra, um privilégio, e também é um grande privilégio receber a professora Tatiana Skeff no nosso grupo de pesquisa. A professora é a professora adjunta de Direito Internacional, Direito do Consumidor e Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como professora nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria em Relações Internacionais e da Universidade Federal de Uberlândia nos programas de mestrado e doutorado em biocombustíveis. Pós-doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais na Faculdade de Direito de Vitória. Então, eu passo a palavra para a professora Tatiana Skeff. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, é um grande privilégio recebê-la no nosso grupo de pesquisa. O áudio acho que está desligado, professor. Alô? Foi. Beleza. Tecnologias. Então, bom dia a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui nessa manhã, compartilhando essa belíssima mesa com a... Conseguem ouvir ou está baixo? Deixa eu perguntar uma coisa, professora, desculpe interrompê-la. A senhora conseguiria colocar em tela cheia o slide? Vamos tentar. Aqui. Tamanho real. Modo tela cheia. Conseguem ver agora? Melhor? Não, tá aberto. Foi? Não foi ainda. Foi? Tá, vamos tentar de novo. Talvez. Ele tá num PDF, não sei se, acho que agora ficou muito grande, né? Agora tá, mas eu acho que eu dei uma diminuída aqui, eu acho que dá para continuar. Eu acho que dá para continuar assim, dá para ler, né? Eu fechei aqui do lado. Obrigado, professor. Perfeito. Então, de novo, bom dia a todos e todas. É um imenso prazer e uma enorme satisfação estar aqui na manhã de hoje, compartilhando essa mesa com a querida professora Steiner,
Silvia Steiner, que trouxe já diversos elementos que vão ser importantes para a fala que eu vou aqui proferir, agradecendo muitíssimo o convite na pessoa dos professores Paulo e Felipe. É um imenso prazer poder trazer algumas reflexões que tenho tido sobre a proteção de minorias e crimes internacionais. Pois bem, a primeira questão que eu gostaria de apontar para vocês e trabalhar um pouco é essa ideia de definição do que é uma minoria. Por quê? Normalmente nós temos a ideia de que minorias podem ser atingidas, como, por exemplo, minorias étnicas, minorias religiosas, minorias raciais, minorias linguísticas, porém, o que seriam minorias no plano internacional? E a partir de algumas leituras que eu venho fazendo, esse ainda é um tema bastante aberto, tendo havido apenas recentemente um projeto no âmbito até mesmo da própria CDI para definir o que de fato seria uma minoria no plano internacional, com seus elementos bastante especificados. Porque se a gente for pegar desde uma perspectiva histórica, nós não temos uma definição do que vem a ser minoria. Nós apenas classificamos certos grupos enquanto grupos minoritários. Vejam que quando tratamos, por exemplo, já alguns séculos atrás, século XVII, nós tínhamos a ideia já de que certos grupos nacionais, linguísticos e religiosos, estes sim poderiam e deveriam ter os seus direitos resguardados nos acordos pós-conflitos que haviam ainda naquele período, sobretudo no contexto europeu. Afinal, a história do direito internacional ela é narrada sempre desde um olhar ocidental, pouco trazendo essa perspectiva daqueles que habitavam nas Américas, por exemplo, a perspectiva dos povos indígenas, a não ser um grupo, claro, específico de direito internacional crítico, que eu posso nomear aqui, por exemplo, professor da Universidade de Utah, Anthony Young, que traz essa questão e esse esquecimento. De toda sorte, sempre houve essa necessidade de definir o que seriam grupos minoritários, seja no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Especificamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, em virtude da violência vislumbrada, é que nós vamos perceber, por exemplo, uma maior ação normativa que trazia, de certa maneira, alguns elementos específicos em textos convencionais que poderíamos trazer certas características ao que seriam grupos minoritários. Faço eco às palavras da professora Silvia, quando ela cita o saudoso professor Cansado Trindade, o qual, por exemplo, vai trazer a distinção ou o tripé do direito internacional dos direitos humanos como sendo composto pelos direitos humanos, direito humanitário e o direito dos refugiados. Especificamente, no âmbito do direito dos refugiados, nós temos que grupos perseguidos, real ou de maneira ficta, por sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou um grupo com opinião política diversa, poderiam receber essa proteção enquanto refugiados por outros estados. Então, a gente passa a notar já textos normativos e não apenas em cenários de fato que trazem a paz para um conflito, estipulando uma proteção mais ampla a esse grupo de pessoas, os quais eu vou chamar aqui de oprimidos. Afinal, quando nós estamos trazendo essa definição específica
de pessoas com certas características linguísticas, religiosas, étnico-raciais, nós teríamos, então, uma parcela da população que largamente é oprimida, sobretudo em contextos de conflito, como visualizado na Primeira e também, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial. De toda sorte, para além dos refugiados, nós não podemos nos furtar de falar da Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, CERD, no inglês, a Convenção de 1965, em que pese e foque em grupos racializados, traz uma normativa específica protetiva em relação a esse grupo, oferecendo, portanto, uma proteção qualificada. Não apenas isso, o próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 66, em seu artigo 27, é, então, um divisor de águas considerado pela literatura do direito internacional dos direitos humanos, justamente por trazer que essas minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, pessoas pertencentes a esses grupos, não seriam privadas do seu direito, sobretudo quando querendo desfrutar da sua própria cultura, para preservar os membros do próprio grupo, de professar a sua religião ou mesmo praticá-la, e também a respeito do próprio idioma. Ou seja, a gente vai notar que esse artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele acaba sendo um ponto-chave para que a gente possa falar, então, da proteção destes oprimidos, ou pelo menos do dever dos Estados em resguardar os seus direitos. É interessante ressaltar que, a partir do Comitê de Direitos Humanos, vinculado ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assim como nos trabalhos preparatórios dessa convenção, nós percebemos que havia um interesse muito grande de proteção desses grupos. Contudo, e aqui é algo bastante chocante, mesmo que tenhamos essa proteção, que não se poderia dificultar o processo eventual de assimilação, caso essas populações específicas assim quisessem, não ficando mais afastadas do Estado. E aqui um diálogo específico com a questão da proteção dos povos indígenas, porque se na década de 50 e na década de 60 não se protegiam as populações contra a assimilação, isso reverbera também um problema da própria desproteção desse grupo minoritário há já, claro, mais de 50 anos. Vale lembrar que a própria Convenção 107 da OIT, que veio posteriormente em 89 a ser substituída pela Convenção 169, ela ainda falava de assimilação, o que, por exemplo, no âmbito brasileiro, temos diversas repercussões no próprio Estatuto do Índio, que vai também trabalhar com um processo assimilatório, e que isso só vai ser, claro, modificado após a Guerra Fria, em 1989, a nível OIT, e daí ser resguardado por âmbitos regionais de proteção de direitos humanos. Mas especificamente em relação a crimes, né? Claro, Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio, citada pela professora Silvia Steiner na sua fala, também é um ponto alto, afinal, esta Convenção de 1948 é a base, inclusive, para a positivação no artigo 6º do Estatuto de Roma do crime de genocídio, que vai falar sobre a intenção de destruição no todo ou em parte de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Ou seja, nós temos essas 4 características, 4 grupos específicos que vão ser tutelados tanto pela Convenção de 48 quanto pelo Estatuto de Roma, no que diz respeito ao artigo 6º, e fugindo dessa perspectiva, como trazia a professora, questões, por exemplo, de gênero,
ou outros grupos políticos, por exemplo, estes não se enquadrariam em genocídio, mas sim em perseguições pautadas em crimes contra a humanidade, já no âmbito do artigo 7º do Estatuto de Roma. Nesse sentido, eu acho bastante interessante pensarmos, né? Será que a gente vai conseguir proteger essas minorias no âmbito penal internacional? Será que o que nós temos é suficiente para caracterizar um povo minoritário? Eu vejo, inclusive, até contrastes envolvendo as definições existentes, por exemplo, tanto em 79 como em 92, com a própria jurisprudência internacional proveniente, por exemplo, da Corte Permanente de Justiça Internacional. Vejam, se a gente for analisar a primeira Working Definition de minorias, escrita pelo professor Francesco Caportori, que era um relator especial das Nações Unidas para a prevenção da discriminação contra minorias, nós teríamos ali um grupo numericamente inferior ao resto da população, mas nacional do Estado, que possuíssem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes. A questão interessante é que ele vai colocar como sendo nacionais de um Estado, enquanto em 23 a CPJI já falava que não precisaria necessariamente ser nacional de um Estado, no caso de aquisição de nacionalidade polonesa decidida em 1923. Ou seja, a gente já nota que em 79 se restringiu o que seria esse grupo minoritário quando comparado ao que existia na jurisprudência a nível internacional. Já a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais, Étnicas, Religiosas e Linguísticas, a gente vai ter uma definição menos restrita, não necessitando ser nacional do Estado, já contemplando um momento de maior mobilidade internacional, e quando nós trazemos aqui a ideia de mobilidade internacional, também trazendo a própria percepção de que a população de um Estado cada vez mais pode ser etnicamente distinta, linguisticamente distinta, racialmente distinta, no sentido, por exemplo, que era antes visto na década de 70. Então, acaba sendo interessante em que pese uma soft law. Ou seja, nós temos essa questão envolvendo essas pessoas oprimidas, essas pessoas, portanto, minoritárias, como eu falo. Mas existe um conceito ainda mais interessante que eu tive contato recentemente, da Shima Esmalian e da Yosara Ramolda, dos oprimidos. Ou seja, nós não estamos falando apenas de grupos étnicos, raciais, religiosos e linguísticos. Nós estamos falando de pessoas racializadas que são não ocidentais e que não preenchem as caixas do ser ocidental, bebendo um pouquinho aqui da teoria decolonial. Ou seja, não são caracterizadas pela categoria fechada do sujeito de direito enquanto homem, cisgênero, hétero, europeu, cristão, patriarca, proprietário e antissocialista. A gente está falando, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, grupos indígenas, Pará, que vem muito da Venezuela para o Brasil, capitaneados por mulheres, ou seja, vivem num contexto matriarcal e são, em grande parte, mulheres latino-americanas. Então, são pessoas que já fogem desse conceito tradicional de proteção. Mas, mais do que isso, elas estão inseridas dentro de estados não ocidentais, leia-se, não europeus ou estadunidenses, e que, neste contexto, passam a ser oprimidas dentro do seu próprio estado. Então, eu não estou falando apenas, por exemplo, de um grupo minoritário linguístico ou um grupo minoritário racial. Eu estou falando aqui de um grupo que, inclusive, é invisibilizado, um grupo, inclusive,
digamos, combatido pelo próprio Estado, que tem seus direitos violados por esse Estado. E a grande questão é que isso também acaba refletindo na proteção outorgada pelo Tribunal Penal Internacional, ao meu ver. Especificamente, eu vejo duas situações de oprimidos dos oprimidos que trabalham com essa ideia de proteção outorgada para além daquela definição que se tenta construir no plano internacional, bastante europeizada, mas que tem nuances que poderiam ser trazidas para dentro das caixas do Tribunal Penal Internacional, como o caso dos povos indígenas Yanomami, que, por exemplo, a professora Silvia trazia aqui sobre a questão do extermínio, a questão, por exemplo, de limitar a alimentação, limitar o acesso à água, que poderia, claro, enfraquecer essa população, como nós visualizamos na questão Yanomami no contexto científico. Claro, aqui algumas notícias tradicionais que nós tivemos levado a conhecimento do Tribunal Penal Internacional a situação dos povos indígenas Yanomami, que está sob investigação, mas que nós ainda não temos um caso propriamente aberto pelo tribunal ainda, ou seja, nós ainda estamos trabalhando no plano aqui hipotético dessa situação ser analisada no âmbito do TPI, mas que poderia ser objeto dessa proteção do oprimido, na medida que o Estado brasileiro é o seu grande violador por meio dos seus agentes estatais. Para além disso, também trago o caso das Filipinas como base do TERT e a questão da sua guerra às drogas, em que ele hoje está sob custódia já do Tribunal Penal Internacional e que há 3 semanas atrás tivemos também um senador que fazia parte do grupo que estava no poder enquanto do TERT, também estava, que teve, o nome dele é Ronald de la Rosa, que teve também um mandado de prisão expedido pelo TPI na continuação das investigações envolvendo a violência realizada por parte do governo em relação à população, não apenas que traficava drogas, mas também usuários de drogas no país. E aqui eu faço um paralelo, certamente, com a questão do Rio de Janeiro, e recentemente também tivemos diversas mortes indiscriminadas que poderiam ser trabalhadas talvez em paralelo a essa questão das Filipinas. Especificamente em relação aos povos indígenas Yanomami, uma reflexão de proteção de um grupo minoritário que eu queria trazer para vocês, advém também da própria percepção de o que seriam comunidades, né? Emprestando um conceito também da Corte Permanente de Justiça Internacional de 1928, nós vamos entender comunidade como um grupo de pessoas que vivem em um determinado país ou localidade, possuindo raça, religião, língua e tradições próprias, e que são unidas por a sua identidade de raça, religião, língua e tradições, um sentimento de solidariedade, com o objetivo de preservar essas tradições e essas formas tradicionais de culto, instrução de filhos, inclusive conforme o seu espírito e tradições. Ou seja, bastante diversa daquela lógica ocidental que teria normalmente sendo trazida nos debates para a questão de grupos minoritários ou comunidades minoritárias. Então, é bastante interessante, porque esse precedente de quase 100 anos atrás acaba sendo importante para a gente compreender comunidade para além daquilo que mais recentemente tem sido desenvolvido no âmbito, por exemplo, onusiano, seja em 79, seja em 92, como antes falava. Então, essas comunidades indígenas, enquanto comunidade nesse sentido, não podendo ser alvo de ofensivas do Estado, e quando ele é. E quando a gente tem, por exemplo, essa situação de fome, de doenças sendo abertamente colocadas nas suas terras ou na sua água, gerando, inclusive,
uma tentativa de eliminar essa população, justamente porque aquele território poderia ser utilizado para fins comerciais e ter a sua exploração de maneira mais vívida sendo realizada. Então, existe muito debate sobre essa situação ser classificada como genocídio. E a professora Steiner antes falou, né, sobre todas as dificuldades de termos um genocídio, na medida em que a gente precisa de um duplo dolo, como ela falava, um dolo especial, que seria justamente esse elemento mental em que o autor tem que ter a intenção específica e direta de destruir fisicamente um grupo ou uma comunidade, se tomarmos por emprestado aquele conceito da CPJI. Então, é bastante interessante na medida em que essa é a grande dificuldade, né? A demonstração desse dolo especial no âmbito do Tribunal Penal Internacional acaba sendo bastante sempre debatida e sempre controvertida, se a gente for, por exemplo, olhar o próprio caso da Sérvia e da Bósnia na Corte Internacional de Justiça, citado também pela professora anteriormente, e também os próprios casos do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, que trabalharam com essa questão também de genocídio. De toda sorte, a gente precisa ter também ali um elemento físico, ou seja, ofensa grave à integridade física desses membros de grupo, como visualizamos na questão indígena Yanomami, a sujeição intencional desse grupo a condições de vida que possam provocar a sua destruição física, seja no todo ou em parte, o que nós também percebemos nessa situação dos povos indígenas Yanomami. Então, a grande questão é sempre a comprovação desse dolos especiais, né? Esse dolo especial, esse duplo dolo, porque os elementos físicos são mais fáceis de comprovar do que esse elemento mental no âmbito do TPI. De toda sorte, nós temos uma questão bastante importante que, claro, a gente precisa também ter a ideia de que destruição cultural não é suficiente, nem mesmo a ideia de dispersar um grupo de uma determinada localidade, ou seja, não é apenas querer a sua movimentação para a exploração da terra, a gente tem que querer, gente, ótimo, né? Nós temos que querer destruir fisicamente este grupo para ter ali o dolo especial sendo visualizado para a caracterização do genocídio, como o próprio Tribunal para Ruanda também decidiu, num caso bastante importante. Além disso, a gente precisa também ter uma questão envolvendo uma vítima, claro, que não seria individualmente atacada, mas que ela seja, em termos de comunidade, atacada, né? Parte de um grupo. Então, o objeto central aqui é comprovar que essa intenção de destruição física e também, claro, ali a intenção mental do perpetrador tinha como objetivo destruir o grupo e não uma ou duas pessoas de parte de uma determinada comunidade indígena. Acho que são esses os grandes elementos e contribuições do Tribunal para Ruanda que nos faz também refletir sobre a questão dos povos indígenas Yanomami e a potencial classificação enquanto genocídio. Particularmente, eu acho que o dolo especial vai ser bastante difícil de comprovar em relação a, seja, claro, né, ex-presidente da República ou algum membro do governo que tivesse essa característica de liderança dentro do Estado. Essa é uma posição que, inclusive, já ressaltei numa coluna, se seria genocídio a questão do tribunal analisar a questão dos povos indígenas Yanomami, sobretudo pautando-se na decisão da Corte Internacional de Justiça, no caso Bósnia versus Sérvia, e ali toda a reflexão sobre esse dolo especial. Por outro lado, eu trago essa imagem para notarmos o que se visualiza sobre essa intenção de destruição dos povos indígenas Yanomami, né? Essa é uma das imagens que, inclusive,
estão reproduzidas num texto da professora Deise Ventura, da USP, em que ela defende a possibilidade de considerarmos, sim, genocídio. Pois bem, e a questão das guerras, da guerra, perdão, às drogas, né? Rodrigo Duterte, ele chega ao poder em 2016 e nós temos ali, entre junho e dezembro de 2016, a morte já de 2.000 pessoas envolvidas, seja enquanto tráfico, quanto uso de drogas no país. No total, ali de 2016 a 2022, números oficiais estimam 6.000 mortes. As organizações não governamentais estimam mais de 30.000. Aqui talvez seja interessante também ressaltar o papel das Nações Unidas e das comissões de inquérito para verificar essa situação, para que a gente tenha um número mais aproximado dessas execuções extrajudiciais realizadas nas operações antidrogas no Estado. No âmbito do Tribunal Penal Internacional, se fala de crime contra a humanidade previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma. Aqui nós não vamos falar de grupo minoritário, porque nós não teríamos como encaixar os usuários de droga como sendo partes de um grupo minoritário para fins, por exemplo, de classificação de genocídio. Afinal, é raça, religião, nacionalidade e etnia. E a gente não vai ter esse elemento comprovado, claro, nessa situação. Por isso, crime contra a humanidade, sendo parte de uma população civil, ou seja, que não faz parte das forças militares estatais. Lembrando que a gente precisa ter um ataque generalizado ou sistemático, como bem falado pela professora Silvia, que o perpetrador tenha conhecimento desse ataque, que as violações sejam realizadas com alguns tipos de propósitos, como perseguição, desaparecimento forçado e outros atos desumanos. Sobre essa situação dos outros atos desumanos, eu acredito que seja a categoria mais aberta no âmbito do artigo 7º do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, perdão, que cria o Tribunal Penal Internacional, sobretudo a partir da interpretação proveniente dos casos Katanga e Nadiogo, em que vai se trazer que violações graves ao direito internacional consuetudinário e também aos direitos humanos, extraídos de normas do direito internacional dos direitos humanos, com gravidade semelhante, poderiam ser classificadas como crime contra a humanidade, desde que causem grande sofrimento, lesão grave à saúde física, mental ou corporal dessas pessoas. Então, perseguição, desaparecimento forçado, mas especialmente atos desumanos, conseguiríamos classificar essa situação. E por isso, acredito eu, é que nós já temos, inclusive, mais desenvolvimento no âmbito do TPI, nesse caso do Duterte, inclusive já estando preso na Haia, diferentemente da questão dos povos indígenas e Yanomami. Lembrando, claro, que a gente precisa ter um ataque generalizado e sistemático, generalizado pensando no número de vítimas, que nas Filipinas é bastante notório, também uma questão de existência de um plano, uma política que pode ser do Estado ou não, mas nesse caso era do Estado, de combate a usuários e traficantes. A questão aqui interessante é que desde a eleição do Duterte ele falava: nós vamos utilizar da força, fujam do país caso vocês não queiram ser mortos. E ele falava disso desde a sua campanha para a presidência. Então é interessante porque nós vamos ter esses elementos facilmente comprovados no caso do Duterte, na minha opinião. Claro que bebe o próprio Estatuto de Roma, do seu artigo 7º, do caso Tadic, famoso, do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, que determinou a questão do generalizado ou sistemático como sendo elementos do crime contra a humanidade. E daí, chegando já aqui a uma comparação da questão das Filipinas, aqui uma foto que retrata esses assassinatos em Manila de usuários de droga, e não apenas de traficantes especificamente, e a recente operação, por exemplo, agora em outubro, realizada no Rio de Janeiro, em que nós tivemos também diversas mortes num contexto de guerra às drogas dentro do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro.
E a grande pergunta que eu faço nessa questão de Estado, porque o Estado deveria proteger esse grupo, esses oprimidos, e não necessariamente grupos minoritários, como povos indígenas, mas também a questão de usuários e eventualmente traficantes, eventualmente não, né? Usuários e traficantes de drogas, para não incorrer naquela frase péssima que todo mundo fala em relação, sobretudo da direita, né? Que traficantes não teriam direitos humanos, o que é ridículo, né, nesse contexto. Mas falar justamente da possibilidade de articularmos essa questão envolvendo o que acontece no caso do TERT e um potencial reflexo também para o uso do Tribunal Penal Internacional para essas ações no Rio, na medida em que nós também temos um contexto de ataque à população civil como parte de uma política do Estado do Rio de Janeiro contra, né, grupos de usuários e traficantes, e que também, muito mais traficantes talvez, mas também uma questão envolvendo esses números elevados de pessoas que vêm a óbito. Nós temos, em relação a isso, também um outro ponto que talvez poderia ser utilizado como argumento no Rio de Janeiro, que talvez não tenhamos no caso das Filipinas, que é uma percepção de que talvez a gente tenha um grupo racial também sendo objeto dessas incursões policiais, na medida em que a gente vê os 3 P's, né? O preto, pobre e morador, né? Claro, dessas periferias, ou seja, dos morros, os 3 P's, que seria um grupo racial especificamente. Talvez uma análise dessa decisão do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a ICTS 96-4-T, possa ser relevante para que a gente possa refletir sobre a possibilidade ou não de utilizar o item minoritário racial, sobretudo de pessoas pretas, que são alvo dessas práticas policiais, talvez como um elemento para não apenas dizer crime contra a humanidade, como acontece nas Filipinas, mas também talvez uma questão envolvendo potencial genocídio no âmbito do Rio de Janeiro, mas, claro, com muita parcimônia, ainda não tive uma reflexão aprofundada sobre o tema, eu ainda estou lendo essa sentença, mas trago a reflexão aqui para vocês, para que a gente possa pensar sobre isso. Chegando já aqui ao final da exposição, trago alguns textos que me baseei para fazer essa fala para vocês hoje, e agradeço muitíssimo a atenção e o convite generoso a mim estendido para estar na manhã de hoje aqui, infelizmente não presencialmente, em virtude da gravidez avançada, mas é sempre uma felicidade participar desses eventos capitaneados pelos professores Paulo e Felipe. Muito obrigada. Agora foi. Bom dia, sou Carla Mustafa, gostaria de, primeiramente, agradecer a brilhante exposição de ambas as palestrantes, e pensando, acho que vai ter um diálogo, seria uma pergunta para cada uma, mas que tem algo em comum, né? Pensando principalmente nos desafios atuais para o direito internacional, que tem sido colocado à prova, né? Diante de inúmeras situações recentes, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora Silvia Steiner é com relação ao Tribunal Penal Internacional, TPI, quais os desafios e principalmente possíveis soluções
para sanar duas questões. Primeiro, da competência do TPI, considerando que as grandes potências, principalmente, não aderem, né, e alguns signatários estão repensando se vão permanecer ou não, né, junto ao TPI. Então, quais os desafios, né, com relação à competência do TPI e também com relação à própria interpretação que o tribunal faz, por exemplo, como a doutora Silvia bem mencionou, o dolo, né, em determinados crimes, a interpretação de determinados crimes, né, que tem sido um grande desafio, inclusive para alguns casos avançarem ou não. Então, quais seriam esses desafios, né, e possíveis soluções para sanar, de repente, algumas falhas, né, no decorrer desses anos, e com relação à exposição da professora Tatiane com relação às minorias, acho que um dos principais desafios é justamente ser um conceito amplo, né, aberto, não muito definido. Então, se haveria, então, a necessidade de repente, se criar por meio de um tratado, de uma convenção, ou de hard law mesmo, algo mais específico, né, com relação a minorias, e se esse conceito seria mais amplo ou mais restrito, pensando, inclusive, no diálogo com o TPI, o Estatuto de Roma, os crimes que estão previstos. Então, é tudo muito bem delimitado. Então, como que seria esse desafio de se pensar minorias, então, no plano do direito internacional? Obrigada. Muito obrigada. Bom, primeiramente, queria também cumprimentar a professora Tatiana Skeff, uma amiga querida, quem eu muito, muito admiro, e é um prazer estar dividindo a mesa com a professora. O Tribunal Penal Internacional, ele, desde a sua criação, ele sofre desafios. É um tribunal que, por ora, ainda assentado em bases tradicionais do direito internacional, portanto, a voluntariedade dos Estados, a esperança dos sonhadores como eu, de que um dia venha a ter jurisdição universal, mas enquanto isso não ocorre, fica exatamente na dependência não só da adesão, né, dos Estados, mas um aspecto mais importante do que esse, que é o da cooperação. É um tribunal que, vamos dizer, depende 100% da cooperação dos Estados para fazer cumprir suas próprias decisões, por exemplo. Então, não só para o financiamento, mas para cumprimento das suas próprias decisões. Então, o que eu costumo falar a esse respeito é que o tribunal ainda é muito novo, vamos dizer, é uma experiência nova, é um tribunal que de efetivo exercício de jurisdição não tem 20 anos ainda, então tem muito por aperfeiçoar. O fato de grandes potências não aceitarem a jurisdição do tribunal, a mim me parece, vamos dizer, uma questão geopolítica, não é uma questão de direito. Eu vejo como muito mais problemática a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque se nós tivéssemos um Conselho de Segurança efetivamente independente e imparcial, a remessa de situações de catástrofe humanitária, ela seria muito, muito mais efetiva do que é atualmente. Nós sabemos que o Conselho de Segurança, vamos dizer, ele decide referir um caso ao tribunal, vamos dizer, dentro da sua discricionariedade, e enquanto isso, e nós tivemos países com poder de veto no Conselho de Segurança, nós não vemos, assim, a curto, médio prazo, uma possibilidade de mudança, portanto, de ampliação das competências do tribunal para casos efetivamente
graves, como os que ocorrem na atualidade. Então, nós vimos a remessa dos casos de Darfur e da Líbia. Darfur é efetivamente um caso bastante grave, que, aliás, foi a primeira decisão tomada pelo tribunal reconhecendo o crime de genocídio. E até abrindo um parênteses, a professora Tatiana, muito interessante, porque a primeira decisão da Câmara não reconheceu o genocídio, seguindo a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, fez aquela distinção entre o dolo do genocídio, a limpeza étnica e tal, mas uma segunda decisão, determinada pela Câmara de Apelações, reconheceu, então, a possibilidade, os indícios da prática de crime de genocídio. É a única decisão nesse sentido ainda no tribunal. Sendo que os grupos, eles tinham similaridades e não aquelas características de raça, nacionalidade, religião e etnia que se usa para a Convenção de Genocídio. Foi muito interessante a decisão. Mas, enfim, então eu coloco que, vamos dizer, um passo adiante a ser dado pelo tribunal vai depender, continua dependendo da efetiva cooperação dos Estados, a começar dos Estados-partes. Nós vemos, por exemplo, a situação da Ucrânia, que os Estados-partes cooperam quando é conveniente cooperar e não cooperam quando outros temas, vamos dizer, se colocam como prioritários em termos de políticas de Estado, não é? A questão da Palestina, exatamente a mesma situação. Então, a área de cooperação e, em segundo lugar, a questão da reforma, que é urgente, deveria ter sido feita ontem, das competências do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu coloco, vamos dizer, como medidas que possam ser alcançadas num futuro, mas não a curto e médio prazo, lamentavelmente. Quanto à questão de estados que ameaçam denunciar o Estatuto de Roma, isso a gente ouviu desde o começo, desde a criação do tribunal, às vezes isso é parte de um discurso político, volta aquela coisa primeiro entre justiça e paz, a paz é mais importante do que fazer justiça, depois ataque à soberania, mas eu acho que o discurso aí é mais político. Até agora tivemos somente 2 denúncias, mas vamos dizer, continua a crescer o número de Estados-partes, então acho que nesse aspecto eu não vejo um perigo tão grande a atuação do tribunal. Não sei se era nesse sentido que você esperava uma resposta. E eu vou pedir desculpa ao meu querido professor, às senhoras, os senhores, professora Tatiana, mas eu, como havia avisado antes, eu tenho que me retirar em face de um compromisso muito urgente. Então, com o meu pedido de desculpas, eu peço licença. Muito obrigada. Pedir à professora Tatiana a resposta à pergunta. A senhora escuta a gente? Nós não estamos escutando, por alguma razão ainda. Ainda não. Escuta? Alô? Alô? Agora sim. Foi. Vou apertando os botões aqui, um momento dá certo. Então, eu entendo que a proteção dos grupos minoritários no plano internacional, ela vem sendo bastante judicializada faz 100 anos, se a gente for notar os precedentes da Corte Permanente de Justiça Internacional, posteriormente as decisões do Comitê de Direitos Humanos vinculados ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, claro, um órgão quase judicial, mas
e, sobretudo, em relação, posteriormente, às decisões da Corte Interamericana e da Corte Europeia de Direitos Humanos, nós notamos já um desenvolvimento jurisprudencial com compreensão de que certos grupos seriam, sim, grupos minoritários e que, logo, implicam em deveres dos Estados quanto à sua proteção. Mas o que eu percebo é que, ok, o Estado ele tem esse dever, por vezes ele viola, e essas pessoas buscam essa tutela a nível internacional, especialmente por meio de cortes regionais. Mas e quando nós não temos essa possibilidade de recurso a instâncias internacionais, ou quando o recurso a essas instâncias regionais de direitos humanos não se mostra suficiente para evitar violações graves de direito internacional. E daí vem a questão do próprio Tribunal Penal Internacional e o seu objetivo quando da edificação em 1998. O próprio preâmbulo do Tribunal Penal Internacional trabalha com a ideia de que, apesar da sua complementariedade, é um tribunal importante para a defesa dos direitos humanos contra graves violações ou contra graves possibilidades de atentar contra, né, os direitos básicos das pessoas que ali são resguardados. E, nesse sentido, eu vejo que o Tribunal Penal Internacional ele ainda não está agindo conforme ele deveria para conceituar esses grupos, por exemplo, minoritários, no âmbito até de debate sobre genocídio, como a professora própria Silvia trouxe. No caso do Al-Bashir, apenas na Câmara de Apelação a gente vai ter a reversão da questão envolvendo genocídio. Mas se a gente pegar, por exemplo, outros casos, como Dominic Hogan, por exemplo, houve um grande debate e não se encontrou genocídio no caso dele. Quando a gente vai notar essa questão, percebemos que a proteção daí de grupos minoritários específicos ainda fica aquém do desejado. Vejamos as próprias decisões de 2025, nos casos do Hassan, por exemplo, na Líbia, nós vamos notar que poderia ter havido um debate em relação, claro, daí o que seria um grupo minoritário e a questão envolvendo mulheres especificamente, mas se limitou a uma questão de religião. Ok, religião poderia ser um grupo também minoritário na região, mas se definiu não por genocídio, mas sim crime contra a humanidade. Então, eu vejo que ainda há restrições quanto à aplicação do conceito que seria próprio para isso no âmbito do TPI, a partir de genocídio. E que, por outro lado, quando a gente vai debater de outros atos desumanos dentro do artigo 7º, inciso 1º, a linha K de atos desumanos, de crimes contra a humanidade, nós percebemos que daí não há um esforço para trazer essa conceituação de grupos minoritários. Por quê? Porque basta dizer que é uma violação de um direito costumeiro, de um direitos humanos resguardado pelo direito internacional, não sendo necessário adentrar nessa questão. O que eu vejo, deveria. E talvez um tratado internacional não resolva essa percepção, porque o que um país do sul global pode entender por grupo minoritário, provavelmente não será o mesmo que um país do norte global. Então, chegar num denominador comum por meio de uma convenção, acredito que não seja possível. Talvez um desenvolvimento jurisprudencial seja melhor nesse sentido. Mas daí a gente precisa também ter esse debate no âmbito do TPI para além das cortes regionais. Carla, Mustafa agradece a sua resposta, professora Tatiana. Mais alguém? Por favor. Oi, bom dia. Carlos, Meu nome é Narla. É um prazer estar aqui com vocês, ouvir a explanação da sua professora Tatiana, a doutora também Silvia. Eu gostaria de fazer a minha pergunta a respeito da tipificação do crime de genocídio. Então, eu vou pedir a contribuição do professor Paulo, da professora Tatiana, já que a doutora Silvia teve que se ausentar.
num dos nossos encontros do GPIM, eu trouxe o debate para os meus colegas a respeito da dificuldade da gente chamar de genocídio enquanto o genocídio ainda não aconteceu, né? Porque enquanto a gente tem um conflito acontecendo, obviamente que as explicações internacionais, os motivos internacionais são todos que não querem exterminar esse grupo, né? Passa por política, passa por... acho que é principalmente por política, né? Então, quando, num debate que estava ocorrendo a respeito da Rússia e Ucrânia, uma colega ucraniana estava debatendo com o professor Chabas, a respeito do que estava acontecendo lá na Ucrânia. E aí a resposta do professor Chabas foi de que ele não entendia como genocídio, ele entendia como crime contra a humanidade, porque a população ucraniana, pelo amor de Deus, também não sei se eu entendi a explicação do professor Chabas corretamente, estava em inglês, e meu inglês não é 100%. Pelo que eu entendi, ele falou que a população é muito grande e que as pessoas, elas continuarão sendo, se sentindo parte daquela nação, continuarão falando os idiomas, ainda que as nossas respostas naquele momento ainda não sejam definitivas, né? Porque isso foi em 2023, eu acho. Então, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu queria entender um pouco melhor o que a comunidade internacional, o TPI, os estudos acadêmicos sobre genocídio entendem a respeito de... essa palavra é péssima, mas a respeito do limite do que seria o aceitável para a gente descaracterizar um povo ou da gente configurar a intenção genocida e fazer com que os responsáveis sejam investigados ou que haja uma comoção da comunidade internacional para prevenir ou atuar de forma ativa enquanto esses conflitos estão acontecendo. Obrigada. Me escutam? Muito obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta bastante válida, sobretudo quando nós vamos debater ou mesmo comparar a questão envolvendo a Ucrânia e a Palestina. Claro que quando nós vamos trabalhar com o conceito de genocídio, e eu acho interessante que tu falasse, né, que assististe uma fala do professor Chabas, em que ele vai dizer que não havia genocídio na Ucrânia, porque eu assisti recentemente também uma intervenção dele, já em relação à Palestina, e claro, né, trazendo que, diferentemente, é notória a ocorrência de genocídio na questão da Palestina. Então, é interessante, inclusive, verificar esses debates. Por quê? Porque as duas situações, hoje em dia, saltam aos olhos por violências. A grande questão envolvendo Rússia e Ucrânia é que quando a gente teve o início dessa última invasão em 2022, daí eu falo última invasão porque nós temos diversos desenvolvimentos jurisprudenciais ou mesmo utilização de cortes internacionais no âmbito do conflito russo-ucraniano desde 2014, né? Então, nesses últimos acontecimentos provenientes a partir de 2022, o debate interessante foi o motivo pelo qual a Rússia disse ter invadido a Ucrânia. E a Rússia diz ter invadido a Ucrânia para resguardar inicialmente direitos de pessoas de origem tártara / russa, que estariam tendo seus direitos violados pelo governo ucraniano nas regiões de Luhansk e Donetsk. Então é interessante porque a Rússia ingressa e ela vai, depois de, claro, nenhuma semana dizer, olha,
eu invadi por causa disso, né? Vai trazer essa justificativa, mesmo que de maneira apenas informativa e não em termos de resposta oficial, por exemplo, no âmbito da ação da Corte Internacional de Justiça. Nessa nova ação iniciada pela Ucrânia, porque já existe uma outra em andamento em relação a 2014. E aqui estou falando na frente de Felipe, que é, inclusive, né, um expert na questão do conflito russo-ucraniano. Se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, professor, tá? Não me deixe falar besteira. Mas a questão interessante que eu vejo dessa situação é que depois, com o passar do tempo, percebe que os anseios russos não eram justamente uma defesa de uma eventual violação que estaria ocorrendo em relação à população tártara / russa na Ucrânia. Se notou, claro, a intenção de dominação de territórios, etc. Então, quando a gente vai notar esse debate, a Ucrânia vai dizer, mas nós também estamos sofrendo de diversas violações aqui por parte da Rússia. Só que o genocídio ele não vai ser acatado nem para um lado, nem para outro, na minha percepção, no caso russo-ucraniano. Diferentemente do que a gente percebe, por exemplo, no caso palestino, que agora, finalmente, em 2025, a comunidade internacional resolveu entender que, de fato, o que estava acontecendo seria um ataque generalizado, sistemático, contra a população civil, com a intenção de destruir. Muito embora, desde 2023, dezembro, quando tivemos as medidas preliminares solicitadas pela África do Sul perante a CIG contra a Israel, já tivesse relatado. Veja a intenção por meio dessa fala, veja esse ataque, é um plano, veja a população civil afetada. Ou seja, nós tínhamos ali já uma demonstração por parte da África do Sul, da CIG, de que havia um genocídio potencial pelas falas, ainda em 2023, em resposta ao 7 de outubro. Então, eu percebo que demorou para a sociedade internacional, né, 2 anos para dizer é genocídio, no caso palestino, mas que não compraram de maneira nem mesmo imediata ou futura, seja argumento da Rússia, seja o argumento da Ucrânia posterior, de que ali talvez houvesse também uma questão de genocídio e que não se comprova, que se percebe, na verdade, são outras situações que podem até ensejar crimes contra a humanidade e daí a atuar em relação ao Tribunal Penal Internacional, como também vemos nos mandados de prisão envolvendo não só o Putin, como também a outra autoridade russa, esqueci o nome da moça, e também, claro, no âmbito dos mandados de prisão envolvendo Netanyahu, Golan e também outras situações envolvendo a Palestina. É interessante até fazer esse comparativo para você notar, né, que também existe uma questão de norte e sul global. Poxa, a Palestina demora 10 anos e era abertamente já uma situação de genocídio. Por outro lado, a gente vê uma questão envolvendo países do norte global, em que será que seria? Havia um debate, né, um questionamento, e daí essa ideia de 2 pesos e 2 medidas, que, por exemplo, muito é debatido pelo professor Ryan Reynolds, em relação, sobretudo, à Palestina, no âmbito do direito internacional penal crítico. Mas eu acho que seriam esses os comentários, né? Eu acho que o Felipe é alguém mais qualificado para falar dessa situação da Rússia e Ucrânia do que eu. Bem. A Maria Lvova Belova, a responsável por direitos humanos no governo Putin da Rússia. Mais alguém? Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado à professora Tatiana Skeff e a presença e a participação dos que estão aqui conosco e também dos que estão conectados a essa transmissão, que deixaremos depois na página do GPIM para poder ser
acessada por outras pessoas a seguir. Proponho, então, fazermos um intervalo, agora são 12h30, para uma pausa para o almoço, e retomamos os trabalhos daqui 1 hora, às 13h30, aqui nessa mesma sala. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado, e esperamos poder continuar a contar com a sua presença e colaboração nas atividades do GEPIM e do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade da USP. Muito obrigado e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, professor. Uma boa tarde.